O milionário fica surpreso ao ouvir a filha dizer "eu te amo" em linguagem de sinais. Era uma casa grandiosa, cheia de brilho e luxo, mas o que mais se sentia ali era o vazio. Juju, uma menina de apenas 8 anos, parecia uma sombra entre aqueles corredores longos e frios. Desde que sua mãe partira, a alegria havia deixado seus olhos, tornando-se apenas um reflexo do que um dia foi. O pai dela, Kaique, estava sempre ausente, mergulhado em reuniões e negócios. Como se o mundo lá fora pudesse preencher o buraco deixado por sua esposa. Os funcionários passavam rapidamente, evitando o olhar da pequena, que se isolava em seu quarto, brincando sozinha com as bonecas que sua mãe lhe deixara. E se não bastasse a ausência de sua mãe, a presença de Kaique, embora física, era opressiva. Ele a amava, ou pelo menos acreditava que sim, mas não sabia como mostrar. Juju escutava as bengalas dos sapatos de seu pai ecoando pelas salas vazias da mansão, e em cada passo sentia o peso do amor que... Bianca se sentou no chão, de pernas cruzadas, e começou a brincadeira. Com movimentos suaves, ela desenhou no ar, fazendo gestos que falavam mais do que 1000 palavras. Juju observava, intrigada. Aquela mulher tinha um jeito acolhedor, como se quisesse enxergar a essência da menina escondida atrás do silêncio. Com o tempo, algo começou a mudar. Juju, que antes permanecia como um vidro quebrado, começou a criar pequenos gestos de carinho para Bianca. Um sorriso tímido aqui, um toque suave ali, sugestões de que havia luz em seu coração sombrio. Bianca, por sua vez, sempre a incentivava, como se cada gesto significasse um progresso. Do seu lugar distante, Kaique observava essa nova dinâmica, e em seu íntimo uma tempestade se formava. Medo, insegurança. E se Bianca se tornasse o que ele não conseguia ser? A distância entre pai e filha parecia se aprofundar enquanto a conexão entre Juju e Bianca se tornava mais forte. E o que poderia ser uma bênção em seu coração parecia uma maldição. Um dia, em meio àquela atmosfera quase mágica, Juju fez algo que ninguém esperava. Com movimentos suaves e hesitantes, ela começou a usar a língua de sinais, formando palavras com gestos graciosos. E quando finalmente seus dedos moldaram a frase "eu te amo", o ar da sala congelou. Kaique ficou paralisado, a surpresa estampada em suas feições ricas em emoção. O que ele poderia ter perdido? A conexão ali naquele momento parecia mais intensa do que qualquer palavra verbalizada. Mas ainda havia um abismo entre eles. Os sussurros do passado começaram a ecoar, e segredos de Bianca estavam prestes a vir à tona, pendendo como uma espada de Damocles sobre a nova esperança que se formava. Kaique olhou para Bianca, e a pergunta sangrava em sua mente. Poderá ele suportar a verdade sobre sua filha, Yamu? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Juju viu o olhar de Kaique se transformar. Em seu rosto, uma mistura de espanto e revelação. O silêncio ficou pesado como se o tempo tivesse parado. A frase "eu te amo" ainda dançava no ar, mas a conexão que ela esperava não se concretizou. O rosto de Kaique repentinamente se fechou. Ele estava lá, mas parecia milhas distante. Bianca, que até então sorria, congelou. O peso daquelas palavras caiu sobre ela como uma pedra. Juju não entendia, mas algo havia mudado. Aquela magia que antes envolvia a sala, agora parecia uma tempestade prestes a estourar. O olhar de Bianca se desfez, tornando-se uma máscara de preocupação. O ambiente que antes era só luz e calor, agora se tornava gélido, como os corredores da casa onde Juju costumava vagar sozinha. E se você soubesse a verdade, Kaique? Bianca perguntou, a voz tremendo, quase um sussurro.
Juju estremeceu. O que aquelas palavras significavam? O coração da menina batia descontroladamente, como se quisesse sair do peito. Kaique abriu a boca, mas nada saiu. Ele estava lutando com algo dentro de si. Mãe, Juju murmurou de repente, sem pensar. As lembranças de sua mãe a invadiram, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Algo dentro de Kaique se partiu ao ouvir o nome da esposa. Agora uma palavra que soava como uma ferida aberta. A visão da filha fazendo sinais, expressando seu amor, o corroeu de culpa. E um pouco de culpa, algo dentro de si, a culpa de programas, que continuava a afetá-lo. E então a atmosfera ficou elétrica. De repente, uma porta no fim do corredor se abriu com um estrondo. A figura de um homem, desconhecido e ameaçador, surgiu. Ele parecia ter saído de um pesadelo. Rosto coberto por uma máscara, cheiro de fumaça e um olhar que queimava. Kaique, precisamos conversar. Gritou, a voz profunda ecoando pelas paredes frias da mansão. Todos os olhares se voltaram para ele. Juju, confusa, olhou entre o homem e seu pai. O sorriso de Bianca desapareceu. Quem é você? Perguntou Kaique, claramente ameaçado. Sua postura de homem forte agora vacilante. Juju achou que ele parecia menor, frágil. Seu passado voltou para te assombrar, disse o homem. E com essas palavras, uma onda de arrepio percorreu a sala. Bianca deu um passo à frente, como se estivesse se colocando entre Kaique e a ameaça. Não pode ser, ela sussurrou, e tudo ficou ainda mais denso. Você precisa saber, Kaique. A verdade está perto de vir à tona, e isso pode destruir tudo. O homem apontou para Juju. A menina sentiu um nó na garganta. Passado? Verdade? O que estava acontecendo? Olhares trocados entre eles pareciam contar uma história que Juju não conhecia. A única certeza que tinha era o amor que tentou expressar, e agora se misturava ao horror. Bianca ficou paralisada, seu rosto pálido. De onde surgia aquele homem? O que ele sabia? E que segredos estavam escondidos, prontos para serem revelados? Pai, Juju finalmente conseguiu dizer, mas seu coração estava acelerado. As palavras escapavam como fumaça, e a atmosfera sufocante tornava-se insuportável. Ela não compreendia tudo aquilo, mas sentia que suas vidas estavam prestes a mudar completamente. O homem se aproximou e Juju pôde sentir o medo emanando dele, assim como da mãe. O que mais poderia ser quebrado em um só momento? O mistério em torno de Bianca e sua conexão com Kaique se transformou em um abismo. E enquanto a verdade pairava no ar, deixava um gosto amargo de traição e confusão. Para onde isso tudo levaria? Que sombras do passado estavam prestes a vir à tona? Juju sentiu a mão de Bianca na sua, apertando forte, mas mesmo isso parecia insuficiente. O mundo dela estava desmoronando. E assim, entre perguntas e medos, o eco do desconhecido preencheu a sala. Juju olhou para o homem na porta. Seu coração batia descontroladamente. Quem é você? A pergunta escapuliu dos lábios de Kaique. Uma firmeza que já não existia mais. O homem avançou, e a tensão na sala era palpável, como uma corda prestes a estourar. Você sabe quem sou, Kaique. Não finja mais. O tom dele era grave, cheio de uma certeza que arrancou a esperança de dentro de Juju. E a verdade que você tanto teme vem junto com a dor. A dor que você causou. A voz ecoou, e um arrepio percorreu todos na sala. Juju sentiu o nó na garganta, enquanto as palavras desconectavam a realidade ao seu redor. O olhar de Bianca se endureceu. Chega, deixa minha família em paz. Ela se colocou na frente de Juju, protegendo-a como uma leoa protege seu filhote. Mas o homem não recuou, apenas riu, e aquilo fez o estômago de Juju embrulhar. A verdade é como uma sombra, Bianca. Sempre alcança, não importa quão rápido você fuja. Ele olhou para Juju e a menina sentiu um frio na espinha. Não é mesmo, pequena? Só então, a máscara que cobria seu rosto começou a se despedaçar. Juju arregalou os olhos, seu coração pulando. Você,
Quem você é? O homem começou a revelar seu rosto e Juju teve um vislumbre de algo familiar. A linha do queixo, o jeito de sorrir. Você não vai acreditar, mas sou seu tio, sua família que sua mãe lhe escondeu. A revelação caiu na sala como uma bomba e Juju estremeceu. Como assim, tio? Ela nunca soubera de um tio. E por que sua mãe havia escondido isso? As peças do quebra-cabeça começaram a revelar um quadro sombrio e distorcido. Você está mentindo! A voz de Kaique subiu em um grito, uma mistura de raiva e desespero. Me deixe em paz! Você não tem poder aqui. Mas Juju estava fixada na revelação. Eu tenho mais poder do que você pensa, disse o homem, olhando Kaique com desprezo. Na verdade, sou o motivo pelo qual você perdeu sua esposa. A fala ficou em um silêncio mortal. Juju sentiu a tensão e a confusão invadirem seu peito. O que isso significava? Como ele poderia ser a causa da dor que tanto machucava sua família? Um murmúrio percorreu a sala. Os olhos de Bianca se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Sua voz trêmula demonstrava o colapso emocional que estava prestes a acontecer. Ela estava fugindo de algo que você nunca soube, Kaique. E você? Você é o último a saber a verdade da sua própria vida. O homem parecia alimentado pelo caos ao redor. Juju sentiu uma dor profunda, como se um pesado bloco de gelo tivesse se instalado em seu estômago. A expressão de Kaique mudou, de desespero para algo mais sombrio. Era como se ele estivesse segurando uma bomba relógio que finalmente explodiu. Grayson, você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Eu fiz o melhor que pude. A voz dele ficou em um grito, mas a frieza na sala já dominava. Melhor? Você acha que ser um fantasma na vida da sua filha é fazer o melhor? Sua mulher estava destruindo-se por sua culpa, e agora sua filha está pagando o preço. As palavras cortavam o ar como uma faca, e a realidade do que Juju tinha à sua volta somava-se a cada momento. Ela olhou para Bianca, que a segurava firme, mas agora havia um novo peso entre elas. Corações estavam quebrando. Juju podia sentir a dor e a confusão se misturarem dentro de sua mente. Como isso poderia ser verdade? Não olhe para mim, Juju, Bianca sussurrou, a voz cheia de emoção. Isso não é verdade. Mas Juju já não sabia o que era. O impacto das palavras ecoava em sua mente, e o mundo começou a desmoronar ao seu redor. E no meio de tudo isso, um aviso em seu peito gritava. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia sobre sua família? O homem chamado Grayson, com seus olhos frios e desafiadores, parecia ter a resposta. E assim, Juju percebeu que havia muito mais por trás daquela revelação, muito mais do que ela poderia suportar. O que estava prestes a ser desvelado poderia mudar tudo, e ela estava no centro de tudo aquilo. Juju olhou para o homem na porta e sentiu seu coração bater descontroladamente. Quem é você? A pergunta escapuliu dos lábios de Kaique. A firmeza agora parecia uma fachada que estava prestes a ruir. O homem avançou. A tensão na sala era palpável como uma corda prestes a estourar. Você sabe quem sou, Kaique. Não finja mais, disse com um tom grave, como se cada sílaba fosse uma incursão em algum lugar obscuro do passado. E aquele passado parecia se materializar em cada canto da mansão. Juju sentiu um nó na garganta, enquanto as palavras desconectavam a realidade ao seu redor. O que você quer dizer com isso? Aqueles murmúrios ecoavam como um eco distante, enquanto Juju tentava processar a avalanche de sentimentos. A verdade está bem diante de você, só que você se recusa a vê-la. A voz do homem ressoava, cheia de uma certeza que arrancava a esperança de dentro dela. Bianca, que até então parecia confiante, perdeu um pouco do seu brilho. O que você quer de nós? Questionou, colocando-se entre o homem e Juju, definindo uma linha de defesa. Mas ele não recuou, apenas riu, e isso fez a barragem de insegurança entre os dois crescer. Vou te contar uma história, Kaique. Uma história sobre uma promessa quebrada e uma perda irreparável. O homem parecia alimentado pelo caos que se formava, e Juju sentiu seu estômago roncar. Você não sabia que sua esposa tinha um irmão até agora. A revelação pairou no ar como um relâmpago em uma noite escura. Juju olhou em volta, sentindo a confusão misturada ao medo. Aquela figura estranha, que ela pensava ser uma ameaça,
tinha muito mais conexão com seu mundo do que poderia imaginar. Tio, você é meu tio? Perguntava, a dúvida e a surpresa emaranhadas na sua voz. Sim, Juju. E sou o motivo pelo qual você perdeu sua mãe. As palavras dele caíram pesadas. O mundo de Juju se despedaçou em partes irreconhecíveis. A verdade não era apenas reveladora, era devastadora. Você não sabe, mas a sua mãe, ela fez uma escolha. E essa escolha nos destruiu a todos. Kaique, em um grito desesperado, interrompeu. Chega! Você não sabe do que está falando. Mas era tarde demais. Juju sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua mãe com um irmão? Uma escolha que causou tanta dor? O que mais estavam escondendo dela? E então, quando parecia que tudo poderia melhorar, o homem chamado Grayson olhou diretamente para Bianca. Só que há mais. Algo que a Juju precisa saber. O tom grave deixou todos em alerta, e o olhar de Bianca se endureceu. A verdade não está apenas na sua mãe, mas em você também. Juju sentiu um nó se formar na garganta. O que ele queria dizer? Cada batida do seu coração ressoava como um tambor de guerra, pulsando no silêncio que envolvia todos. O homem continuou, com uma certeza quase sombria. A sua verdadeira natureza, tudo o que você pensou que sabia, não é nada comparado ao que está guardado em seu sangue. Silêncio, profundo e cortante. Juju olhou para Bianca, que era sua âncora, cercada pelo medo e pela confusão. O que mais estava escondido? E por que a verdade parecia se desmoronar em cima dela? Se você soubesse a verdade sobre você, talvez não quisesse mais saber de mim e da sua mãe. Grayson inclinou a cabeça, um brilho sombrio nos olhos. A sala pareceu girar. Uma revelação que poderia mudar tudo. O peso do desconhecido começou a esmagar Juju, e tudo o que parecia claro se tornava uma névoa opressiva. E assim, entre perguntas e medos, a atmosfera pesada na sala se tornava insuportável. O que mais você sabe que eu não sei? Juju finalmente conseguiu sussurrar, sua voz trêmula, e a resposta ficou pendente no ar, como uma bomba relógio prestes a explodir, transformando tudo o que conhecia em um turbilhão de incertezas e desespero. Juju olhou para o homem na porta e sentiu seu coração bater descontroladamente. Quem é você? A pergunta escapuliu dos lábios de Kaique. A firmeza agora parecia uma fachada que estava prestes a ruir. O homem avançou. A tensão na sala era palpável, como uma corda prestes a estourar. Você sabe quem sou, Kaique. Não finja mais, disse com um tom grave, como se cada sílaba fosse uma incursão em algum lugar obscuro do passado. Juju sentiu um nó na garganta, enquanto as palavras desconectavam a realidade ao seu redor. A sala parecia encolher ao redor dela. O que você quer dizer com isso? Os olhares se cruzaram, e o silêncio tornou-se afiado como uma faca. Cada batimento cardíaco de Juju ecoava em sua mente, e a pressão aumentava. O que você está escondendo de mim? Eu não estou escondendo nada, exclamou Kaique, a voz tremendo, mas Juju podia ver a dúvida em seus olhos. O homem sorriu de forma sombria. A verdade está bem diante de você, só que você se recusa a vê-la. No caos crescente, Bianca se posicionou na frente de Juju, como uma leoa protegia seu filhote. Desista, você não tem poder aqui. Sua bravura ondulava no ar, mas até mesmo seu rosto exibia um medo profundo. O homem ignorou a tentativa de Bianca de protegê-la, continuando. Vou te contar uma história, Kaique. Uma história sobre uma promessa quebrada e uma perda irreparável. Juju sentiu sua respiração acelerar. Você não sabia que sua esposa tinha um irmão até agora? A revelação pairou no ar como um vórtice, puxando tudo para dentro. Juju se encolheu, incapaz de processar a informação. Tio? Você é meu tio? Sua voz era um sussurro, incapaz de conter a confusão. Sim, Juju, e sou o motivo pelo qual você perdeu sua mãe. As palavras dele caíram pesadas. A realidade se despedaçou em partes irreconhecíveis. Você não sabe, mas a sua mãe, ela fez uma escolha, e essa escolha nos destruiu a todos. Chega, você não sabe do que está falando, gritou Kaique,
Seu tom de negação parecia desmoronar. Mas a verdade com que Grayson se armava balançava o chão sob os pés de Juju. As palavras ressoavam dentro dela, cada uma nova faceta da dor que sua família carregava. E então, o olhar de Grayson se voltou para Bianca, uma tempestade de emoções em seus olhos profundos. Só que há mais, algo que a Juju precisa saber. O tom grave deixou todos em alerta. Juju sentiu um frio na barriga. Cada palavra era como a areia se deslocando sob seus pés. "Você não faria isso comigo!" Bianca gritou desesperada. Mas o homem não recuou. A sua verdadeira natureza, tudo o que você pensou que sabia, não é nada comparado ao que está guardado em seu sangue. O silêncio tomou conta da sala como um cobertor pesado. Mas antes que Juju pudesse processar tudo, uma explosão de luz cortou a sala. A luz ofuscante explodiu através da janela, e o vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços, fazendo todos gritar em pânico. A brisa cortante acompanhou a luz, um som ensurdecedor. Juju queria cobrir os ouvidos, mas a cena diante dela a paralisou. No caos, enquanto todos estavam distraídos, um terceiro homem atravessou a porta, armado. Ele parecia decidido, os olhos fixos em Grayson. "Eu sabia que você estaria aqui!" gritou o novo intruso, a raiva e o medo transbordando em sua voz. Os olhares se voltaram rapidamente para ele. Juju sentiu um golpe de adrenalina, enquanto a realidade do momento a atingia. O que estava acontecendo? Era uma batalha de segredos, um jogo de medos. "Você não deveria estar aqui, Marcus!" Grayson retorquiu, recuando um passo. Juju sentiu um nó se formar na garganta. Marcus? Quem era esse homem e o que ele tinha a ver com tudo isso? Por que as coisas estavam tão complexas, tão fora de controle? "Eu vim recuperar o que é meu!" Marcus gritou, avançando com determinação. Juju se encolheu, mal conseguindo absorver o que estava acontecendo. Em um instante, o passado se tornara um campo de batalha, e ela estava no centro disso tudo. E ao ver o olhar de Bianca se endurecer, Juju percebeu que cada um deles estava preso em alguma teia de mentiras. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Seus corações estavam batendo em desespero. E tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. Juju olhou para o homem na porta, seu coração batendo descontroladamente. "Quem é você?" A pergunta escapuliu dos lábios de Kaique. A firmeza agora parecia uma fachada que estava prestes a ruir. O homem avançou. A tensão na sala era palpável como uma corda prestes a estourar. "Você sabe quem sou, Kaique. Não finja mais." As palavras dele cortaram o ar. Juju sentiu um nó na garganta, enquanto o peso da verdade iminente parecia desabar sobre ela. A sala ficou em silêncio e o tempo parecia paralisar. "O que você quer dizer com isso?" Os olhos de Kaique estavam fixos no intruso. A dúvida em seus olhos expunha seu nervosismo. Bianca se posicionou na frente de Juju, seus instintos protetores floridos em uma tentativa vã de ofuscar a tensão. "Vou te contar uma história, Kaique. Uma história sobre uma promessa quebrada e uma perda irreparável." O homem parecia se alimentar do medo, e Juju se encolheu, incapaz de compreender o que estava prestes a ser revelado. "Você não sabia que sua esposa tinha um irmão. Até agora." A revelação pairou no ar, e um frio gelado percorreu a espinha de Juju. "Tio? Você é meu tio?" A voz dela mal saiu alta, tão chocada que as palavras mal se formaram. "Sim, Juju, e sou o motivo pelo qual você perdeu sua mãe." As palavras caíram como tijolos, quebrando o mundo de Juju em pedaços. Ela não sabia de nada disso. O que mais estava escondido? O que a mãe tinha escondido dela? "Chega, você não sabe do que está falando!" gritou Kaique, mas sua voz falhava. Um tremor de desespero subia por suas mãos. À medida que Grayson falava, Juju pôde ver que ele não estava apenas falando com Kaique, mas que sua história afetava a todos. Ela fez uma escolha, e essa escolha nos virou alvos. Agora, você precisa saber que a sua mãe estava envolvida em algo
Muito mais perigoso e sombrio do que você imagina. A sala pareceu suar com essa nova camada de tensionamento. Um barulho ensurdecedor cortou as palavras com um clarão. A porta se abriu com um estrondo. Um homem, diferente de Grayson, apareceu, seus olhos cheios de fúria, sua presença imponente. "Eu sabia que você estaria aqui, Grayson", gritou, a voz dele ecoando como um trovão. Juju se virou, os olhos arregalados. O novo homem tinha um brilho ameaçador, quase como se estivesse trazendo consigo uma tempestade. "Marcus, você não deveria ter vindo aqui", Grayson retaliou, a confiança em sua voz desaparecendo. "Não me importa o que você acha." Marcus avançou, sua fúria pulsando. "Você destruiu famílias, vidas. Isso tudo é culpa sua." Juju congelou. O que estava acontecendo? Eles estavam lutando por algo que ela mal entendia. E agora, isso parecia um campo de batalha. Uma explosão de luz e quebrando do vidro chamou a atenção de todos. O impacto fez Juju dar um passo para trás, mas ela não podia desviar o olhar dos homens. O que estava prestes a acontecer parecia mais e mais como um pesadelo ressurgente, e sua mente tentava processar as verdades sendo reveladas. "Você não pode simplesmente entrar e sair da vida das pessoas assim", gritou Marcus, sua energia arremessando raiva para todos na sala. E foi nesse momento que algo chocante se revelou. Grayson puxou algo da jaqueta. Um objeto brilhou. Era uma arma. "Não faça nenhuma loucura, Grayson." A voz de Bianca subiu, pescando o ambiente tenso. Juju sentiu seu coração disparar. Uma arma? Um disparo poderia transformar tudo em tragédia. A atmosfera se tornara nuclear, e Juju percebeu que as revelações estavam apenas começando. Lágrimas ameaçaram brotar enquanto ela olhava para Bianca, que agora parecia pequena, vulnerável. "O que mais você esconde de mim?" Juju perguntou, a voz rouca pelo pânico. Ela queria entender, mas o que mais estava escondido? Nesse instante, Grayson apontou a arma, e Juju viu os olhos de seu pai se arregalarem. A realidade os uniu em instantes de pavor, e a possibilidade de uma tragédia iminente cresceu entre eles. Juju piscou, tentando acalmar seu coração, mas a tensão a consumia. E assim, entre gritos e confusões, a sala se tornara um campo fértil para mentiras e verdades devastadoras, uma tempestade prestes a desabar. O eco do desconhecido deixou a sala em silêncio, e todos estavam à beira do precipício. O que mais estava prestes a ser revelado e quem realmente estava no comando dessa história tortuosa? Juju olhou para o homem na porta, seu coração batendo descontroladamente. "Quem é você?" A pergunta escapuliu dos lábios de Kaique. A firmeza agora parecia uma fachada que estava prestes a ruir. O homem avançou. A tensão na sala era palpável como uma corda prestes a estourar. "Você sabe quem sou, Kaique. Não finja mais." As palavras dele cortaram o ar. Juju sentiu um nó na garganta, enquanto o peso da verdade iminente parecia desabar sobre ela. A sala ficou em silêncio e o tempo parecia paralisar. "O que você quer dizer com isso?" Os olhos de Kaique estavam fixos no intruso. A dúvida em seus olhos expunha seu nervosismo. Bianca se posicionou na frente de Juju, seus instintos protetores floridos e uma tentativa vã de ofuscar a tensão. "Vou te contar uma história, Kaique. Uma história sobre uma promessa quebrada. E uma perda irreparável." O homem parecia se alimentar do medo, e Juju se encolheu, incapaz de compreender o que estava prestes a ser revelado. "Você não sabia que sua esposa tinha um irmão? Até agora?" A revelação pairou no ar, e um frio gelado percorreu a espinha de Juju. "Tio? Você é meu tio?" A voz dela mal saiu alta, tão chocada que as palavras mal se formaram. "Sim, Juju, e sou o motivo pelo qual você perdeu sua mãe." As palavras caíram como tijolos, quebrando o mundo de Juju em pedaços. Ela não sabia de nada disso. O que mais estava escondido? O que a mãe tinha escondido dela? "Chega, você não sabe do que está falando", gritou Kaique, mas sua voz falhava. Um tremor de desespero subia por suas mãos. À medida que Grayson falava,
Juju pôde ver que ele não estava apenas falando com Kaique, mas que sua história afetava a todos. Ela fez uma escolha, e essa escolha nos virou alvos. Agora você precisa saber que a sua mãe estava envolvida em algo muito mais perigoso e sombrio do que você imagina. A sala pareceu soar com essa nova camada de tensionamento. Um barulho ensurdecedor cortou as palavras como um clarão. A porta se abriu com um estrondo. Um homem, diferente de Grayson, apareceu, seus olhos cheios de fúria. Sua presença imponente. Eu sabia que você estaria aqui, Grayson. Gritou, a voz dele ecoando como um trovão. Juju se virou, os olhos arregalados. O novo homem tinha um brilho ameaçador, quase como se estivesse trazendo consigo uma tempestade. Marcus, você não deveria ter vindo aqui. Grayson retaliou, a confiança em sua voz desaparecendo. Não me importa o que você acha. Marcus avançou, sua fúria pulsando. Você destruiu famílias, vidas. Isso tudo é culpa sua. Juju congelou. O que estava acontecendo? Eles estavam lutando por algo que ela mal entendia. E agora isso parecia um campo de batalha. Uma explosão de luz e quebrando do vidro chamou a atenção de todos. O impacto fez Juju dar um passo para trás, mas ela não podia desviar o olhar dos homens. O que estava prestes a acontecer parecia mais e mais como um pesadelo ressurgente, e sua mente tentava processar as verdades sendo reveladas. Você não pode simplesmente entrar e sair da vida das pessoas assim, gritou Marcus, sua energia arremessando raiva para todos na sala. E foi nesse momento que Grayson olhou para Juju com uma intensidade que a fez tremer. Isso é culpa sua também, sabia? Você precisa entender o seu papel nessa história. As palavras explodiram como um foguete. Juju sentiu sua cabeça girar. Meu papel? O que você disse? A pânico se espalhou dentro dela. E como se fosse um pesadelo, algo estourou no ar. Um tiro. O eco do disparo reverberou pela mansão, tudo em câmera lenta. Juju viu Bianca se jogar sobre ela, sentindo o impacto e o calor de um corpo caindo. O silêncio se tornou ensurdecedor. O rosto de Juju se virou para a cena, e a luz da sala continuou a dançar em seu estômago. O olhar de seu pai, antes cheio de raiva, agora estava paralisado em horror. Bianca! A palavra saiu como um grito, mas tudo o que Juju poderia ouvir era o coração dela martelando em seu peito. O recém-chegado, o tal Marcus, agora estava em choque, o olhar perdido entre a culpa e o pavor. Mas quando Juju olhou para Grayson, sentiu o gelo correr em suas veias. Ele parecia ter uma satisfação sutil. Finalmente, a verdade sempre chega à tona, não é? Uma luz apagou dentro de Juju. Ela não poderia acreditar no que estava vendo. O que tinha começado como uma busca para entender sua família, agora estava em um abismo. Cada fração de segundo parecia mais real. Ela se sentia dividida. A força entre querer salvar Bianca e descobrir o que estava acontecendo. Bianca gemia, a vida escorrendo entre os dedos. Juju tinha medo de se mover. O ambiente estava envolto em um manto de agravantes e revelações. O que mais estava escondido? Grayson observava tudo, enquanto o mundo de Juju começava a desmoronar diante de seus olhos. E as perguntas viraram ecos de desespero. Por que você fez isso? O que está acontecendo? A escuridão se aproximava e a resposta poderia mudar tudo. Juju viu Bianca cair, o corpo dela desabando lentamente para o chão. O grito dela ecoava na mente da menina, misturando-se ao caos em torno. O coração de Juju palpitava. Cada batida parecia um aviso, como se o tempo estivesse prestes a romper. Ela se agachou, puxando Bianca para perto, o sangue escorrendo da ferida. Não, não, não! As palavras escapavam com um desespero que rasgava seu peito. Bianca, não! Kaique estava paralisado, o olhar fixo no corpo da mulher que ele sempre tratou como uma extensão de sua própria família. A beleza dela agora estava manchada, horrivelmente transformada em um quadro de dor.
Juju sentiu que o mundo ao seu redor se desfazia em sombras, a verdade e o medo misturando-se como uma tempestade. Grayson, no entanto, não parecia afetado. A verdade sempre chega à tona, não é? Disse, seus olhos frios e calculistas fixos em Juju. Ele se regozijava com a tragédia, como se tudo isso fosse parte de um plano que ele manipulara desde o início. O que mais ele sabia? A raiva pululava em Juju. Você é um monstro! Ela gritou, apontando o dedo para ele. O tremor na voz era misturado com um fio cortante de bravura. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho alto reverberou pela sala. A porta da mansão se abriu com um estrondo, revelando uma mulher que Juju nunca esperava ver. A semelhança era inegável. Mãe? Juju sussurrou incrédula, enquanto a figura familiar avançava. Era Clara, sua mãe, mas algo estava diferente. O olhar dela era sombrio, como se trazesse consigo um segredo devastador. Juju, Clara disse, e o som de sua voz era como um eco distante. Eu voltei para corrigir tudo. A sala se encheu de murmúrios confusos, e o tempo pareceu desacelerar. O choque, a dor, tudo se misturava em um único grito silencioso dentro de Juju. Como você pode? Kaique começou, a incredulidade evidente em seu rosto. Mas antes que ele pudesse terminar, Clara se virou para Grayson. Você nunca deveria ter vindo aqui. Sua presença é uma maldição. A raiva dela era palpável, e Juju percebeu que mais estava em jogo do que ela poderia imaginar. Você é a razão pela qual tudo isso aconteceu. Grayson respondeu. A cólera em seu tom ressoava pela sala. A culpa não é só minha. Você também é parte desse jogo. Juju estava perdida em meio ao confronto, a dor pulsando como um coração quebrado. Mas então, um som, um estalo, como gelo se quebrando, permeou o ar. Os olhos de todos se voltaram para a porta novamente, e outra pessoa entrou. Era um homem elegante, sorriso confiante e olhar maligno. Então, finalmente, a grande reunião de família, ele disse, provocador. Eu esperava por isso. Quem é você? Juju perguntou, o medo se acentuando. Ele sorriu, um sorriso que não atingiu os olhos. Eu sou o que vocês não querem ver. O que o seu pai tentou esconder de você, Juju. Sou o seu verdadeiro pai. As palavras caíram como uma bomba. O mundo dela girou. Não é possível, Kaique gritou, o desespero no tom afastando qualquer dúvida. Juju olhou para a figura à sua frente. O homem era uma presença ameaçadora, e as revelações pareciam um labirinto sem fim. Eu encontrei você por todo este tempo. Desde a sua instalação em sua vida perfeita, sempre ao seu lado, sempre à espreita. Ele apontou para Juju. Você é apenas uma peça no meu quebra-cabeça. A mente dela girou, e o impacto das palavras fez seu coração parar. A verdade que você não aceita, Juju, é que você faz parte de uma linhagem muito maior do que nunca soube. Juju caiu de joelhos, o peso de tudo aquilo esmagando-a. Não, isso não pode ser verdade. O desespero tomou conta, e tudo o que restou foi o vazio. E lá, rodeada por revelações, ela não sabia se ainda podia confiar em ninguém. Todas essas mentiras, todas essas dolorosas mentiras, estão prestes a vir à tona. O homem sorriu, enquanto a sala pulsava com uma nova tensão. O que mais ela não sabia? E com isso, a verdade emaranhada começou a se desdobrar, deixando um rastro de segredos mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. O efeito dominó de tudo era inegável. O que aconteceria a seguir? A luz do final do túnel parecia mais distante do que jamais estivera. Juju sentou-se no chão, o peso das palavras pesando como uma âncora em seu coração. Seu verdadeiro pai? O eco da frase de Grayson ressoava em sua mente, misturando-se à visão de Bianca caindo. A urgência da situação era imensa, mas sua mente estava um turbilhão. O que mais estava escondido? Clara, sua mãe, agora estava ali, o olhar fixo em Grayson com uma intensidade que queimava. Você não deveria estar aqui, gritou, a fraqueza em sua voz evidente. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e todos pareciam estar à beira de um colapso. A tensão era palpável, uma linha tênue entre raiva e desespero. Marcus, ainda revigorado pelo confronto, não recuava. Você vai me contar tudo, Grayson.
Agora mesmo! O tom de sua voz era como um rugido que cortou o ar, e Juju sentiu um nó na garganta, o terror lhe subindo como uma maré. E então, aconteceu. O estalo de uma porta abrindo bruscamente fez todos virarem a cabeça. Uma figura familiar apareceu no limiar da entrada. Era uma mulher de expressão decidida, olhos afiados e postura segura. Juju não pôde acreditar. Tia Rita? A mulher que parecia um hálito fresco em meio ao caos respondeu. Sim, sou eu. Precisamos conversar, todos vocês. O tom de voz era autoritário, e o olhar dela atravessou a sala como uma lâmina. Você não pode estar aqui também! Clara gritou, o desconforto moldando seu rosto. Isso fez Juju se perguntar o que estava acontecendo ali. Não podemos deixar você fazer isso. Juju precisa saber a verdade. A afirmação da tia reverberou na sala, e Juju sentiu seu estômago revirar. A verdade? Sobre o que exatamente ela estava falando? O passado parecia se romper ao seu redor, revelando facetas que Juju nunca poderia ter imaginado. E que verdade é essa, Rita? O que você sabe que eu não sei? Gritou Grayson, a raiz do pânico crescendo em seu olhar. A tensão estava se transformando em uma tempestade, e a sensação de que tudo estava prestes a explodir era insuportável. Mas então, em um movimento inesperado, a tia de Juju puxou algo de dentro da jaqueta. Era um pequeno dispositivo, refletindo a luz implacável da sala. Você precisa entender, Juju. Tudo isso é parte de um plano muito maior do que vocês podem imaginar. Com um toque de um botão, uma tela se acendeu. Projeções de imagens começaram a dançar na parede. As imagens revelavam uma história. Juju viu seu pai, Kaique, e sua mãe, Clara, em momentos felizes. Mas logo a cor da alegria se dissipou. Luzes piscavam, revelando encontros secretos, planos sendo traçados. Uma cena a fez parar. Grayson, ao fundo, observando tudo. Seu coração disparou. O que é isso? Essa é a verdade, Juju. Grayson sempre esteve um passo à frente. Ele manipula tudo. Sua mãe estava protegendo você de uma realidade que seria devastadora, declarou Rita, sua voz agora mais suave, mas ainda possuía a firmeza de uma rocha. O ambiente se tornou denso e Juju sentiu que sua realidade estava se desmoronando. As imagens mostraram não apenas coisas que eram verdadeiras, mas revelavam mentiras que todos estavam vivendo. A cada revelação, seu coração disparava. A vida que conhecia estava desmoronando. Por quê? Por que você não me contou isso antes? A frustração brotou, a dor se fazendo presente. Mas enquanto todos esperavam uma resposta clara, outra porta se abriu com força. Um terceiro homem surgiu e, com um ar de autoridade, apontou diretamente para Juju. Você precisa ir, antes que seja tarde demais. Gritou. Eles estão vindo. Corações pararam. O tom de urgência sobrepôs o medo. O que estava acontecendo? Juju olhou para todos, suas mentes agindo em frenesi, enquanto o futuro deles se tornava uma colcha de retalhos em chamas. Eles estavam todos entrelaçados em algo grande, e o fio da verdade estava em perigo de se romper a qualquer momento. Juju, confie em mim, nós temos que ir. A voz de sua mãe, agora firme e resoluta. Foi o último fio dada que a impediu de ficar paralisada. Mas enquanto todos se moviam, a escuridão se aproximava, e ela não sabia para onde ir. As escolhas estavam se acumulando, as revelações se desdobrando, e a cada instante o mundo de Juju estava mudando. E a última pergunta ecoava em seu coração. Até onde ela poderia ir para descobrir a verdadeira história de sua vida? Juju olhou para Clara, sua mãe, com uma mistura de esperança e desespero. O que ela poderia dizer agora? O que Grayson havia todos esses anos tentado ocultar? O caos da sala era palpável, e o tempo parecia parar enquanto a tensão subia como água fervente. Mãe, por favor, diga que não é verdade. A voz dela tremia, e lágrimas escorriam pelo rosto. Clara se aproximou, seus olhos cheios de determinação. Juju, tudo o que fiz foi para te proteger. Grayson sempre esteve à espreita, e eu não podia permitir que você fosse parte disso. Ela encarou Grayson com desdém. Você destruiu nossas vidas, e o legado da nossa família. Você não sabe o que está falando. Grayson gritou. Mas a raiva que antes preenchia a sala começou a se esvaziar. Os outros homens estavam em um embate de egos.
Mas Juju percebeu que nenhum deles detinha o poder que ela tinha nas mãos agora. Isso acaba hoje, Juju decidiu, sua voz mais forte e firme. Ela avançou um passo, encarando todos os adultos que a cercavam. O medo ainda pulsava, mas sua vontade de descobrir a verdade transbordava. Eu quero saber quem eu sou. Não mais segredos. A tensão era palpável enquanto a sala mergulhava em um silêncio absoluto. Clara e Grayson trocaram olhares, ambos percebendo que a batalha travada não era mais entre eles, mas pela vida de Juju. Marcos olhou para Juju admirado. Você tem coragem, garota. Coragem que muitos não têm. E o poder de mudar tudo se quiser. Mude, Juju. Não fique presa a essas mentiras, declarou Rita, sua tia. Cada palavra dela era como um farol em meio à tempestade. Juju respirou fundo, suas mãos tremendo. Ela pensou em Bianca, nas lições que aprendeu, na conexão que havia feito com ela. E então, tudo fez sentido. A força da verdade sempre prevalece. Se eu sou parte disso, então farei com que isso sirva para o bem. E não deixarei que ninguém mais sofra por causa das escolhas dos outros. Você não pode! Grayson começou a protestar, mas Juju o interrompeu com um gesto firme. Estou farta. O que quer que você tenha planejado termina aqui. Sua voz ecoou pela sala, e um brilho de determinação iluminou seu olhar. Ela não iria mais permitir que o medo controlasse seu destino. E assim, um peso se ergueu. Todos os presentes, mesmo os mais incrédulos, sentiam-se imbuídos da força que emanava de Juju. Grayson relutava, mas já estava mais fraco. Este é só o começo, Juju. Você não sabe quem eu sou de verdade. Não preciso saber. Ela respondeu, firme, enquanto a sala começava a vibrar com uma energia nova. As desavenças antigas pareciam irrelevantes agora. A verdade havia finalmente encontrado um caminho. Enquanto a tensão diminuía, Juju percebendo a força da nova conexão se formando. Olhando para cada um deles, a compreensão fluía. Uma mistura de dor e esperança. Era hora de curar. Bianca precisa de nós, Juju gritou, e todos, envoltos nos seus próprios dramas, se uniram. A urgência do momento superou qualquer tensão anterior. O fim começou a se desenhar, e o futuro brilhava como uma chama acesa. Mas antes que pudessem dar outro passo, uma sombra se esgueirou pela porta. Um aviso silencioso pairou no ar. O que mais estava à espreita? O ciclo de dor ainda não havia terminado, mas a história estava prestes a se reescrever, e a coragem de Juju seria o pilar. A sala, antes em caos, agora pulsava em um ritmo de esperança. O que se seguiria? O que mais estava escondido? As respostas estavam prestes a se revelar. Juju sabia que a luta pela família, pela verdade e pela própria identidade não acabara. Havia muito mais por vir. Se você quer saber quais serão os próximos passos de Juju e sua luta contra os segredos de sua família, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias que vêm por aí. São exclusivas e recheadas de aventura. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Sua interação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho desta história. Sua contribuição faz toda a diferença. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. O apoio de verdadeiros fãs como você é o que nos alimenta a continuar contando histórias que emocionam e prendem a atenção. Não espere nem mais um segundo.